Depois da luz, você vai chamar o salto. Bora! 85-9662-2120. É Ceará em debate. 10 horas em ponto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponesa FM 95,7 de Crateús. E FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa. E estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, com o blog da Dilma, que está compartilhando o programa. Aí você também, as páginas pessoais que estão replicando e compartilhando esse programa. Muitíssimo obrigado. O programa, especialmente, exclusivamente, excepcionalmente hoje, com produção, comentários e apresentação, Souza Júnior. Temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Todos os créditos merecidos e dados, então vamos ao programa Democracia no Ar, que está no ar. Ao comando dele, Souza Júnior. Bom dia, Márcio. Está doente, né? Então, infelizmente, hoje, excepcionalmente, como disse nosso locutor e nossa voz aqui, que conduz o programa Democracia no Ar, o Jonathan Neto, o Márcio hoje teve um torcicolo de última hora e eu estou substituindo o programa de hoje, como também o programa a seguir, que é a Ceará em Debate, logo após aqui o final do programa Democracia no Ar. Bem, bom dia a todos os ouvintes das emissoras que estão sintonizadas conosco neste momento. Bom dia aos nossos telespectadores no Facebook da Democracia no Ar e das páginas que estão compartilhando este programa, como a do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, de todas as suas redes sociais. E bom dia especialmente aqui à nossa convidada, que já está aqui presente no nosso estúdio, Medina Soares, que é a presidenta reeleita, né, recentemente, da FETANCE, que é a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Ceará. Bom dia, Medina. É um prazer tê-la aqui novamente conosco. Bom dia, Souza Júnior. Prazer é todo nosso. Bem, hoje nós vamos falar, Medina, sobre os problemas que existem na categoria dos servidores, suas relações, às vezes, complicadas com gestores municipais, e, especialmente, vamos aqui abordar a 8ª marcha dos servidores públicos municipais, né, que é realizada todo ano, é isso aí, Medina?
Isso. A marcha faz parte da nossa agenda permanente, anual. Todos os anos a gente vem puxando esse processo de mobilização e é impulsionado por nós, mas já há diversos anos essa marcha ela agrega para além dos servidores municipais, né? E nesse contexto agora de ataques aos direitos dos trabalhadores, né, de desmonte do Estado brasileiro, mais que nunca exige de todos nós um processo de construção coletiva e de articulação com todos os movimentos, né? Ô, Enedina, só para a gente se situar bem, os nossos ouvintes, os servidores públicos eles têm duas frentes de luta permanentes, né? Uma é aquela que vem do governo federal, que são os ataques permanentes aos nossos direitos, que envolve todos os trabalhadores e, evidentemente, atinge a categoria de servidores públicos. A outra frente de luta permanente é a dos gestores, né, contra os municípios, que muitas vezes negam os direitos básicos do servidor, é isso? Exatamente. E, para além dessas questões que você coloca, nesse contexto atual, nós estamos vivendo, acho que, o maior ataque ao serviço público da nossa história, né? Nós tivemos aí, recentemente, aprovada, que virou uma emenda, né, a PEC 55 aprovada, que virou a emenda 95, e que ela congela os investimentos públicos por 20 anos, né? Segundo o DIEESE, a educação vai perder 50% dos seus investimentos e a saúde 30%. Isso significa que os serviços públicos que necessitam de mais investimentos, de mais atenção, de mais políticas públicas para atender a sociedade, eles serão reduzidos, eles serão sucateados. Então, essa emenda é uma das impulsionadoras da nossa marcha e de todo esse processo de mobilização que nós estamos iniciando agora nesse mês de outubro, que no caso é o nosso Outubro das Lutas, que nós estamos chamando com uma série de mobilizações nesse sentido, e a emenda 95 é uma dessas ações que a gente precisa barrar. A CUT lançou no seu Congresso Nacional, recentemente, a campanha pela revogação da reforma trabalhista, que é uma medida importante que nós estamos estimulando todos os nossos sindicatos filiados a fazer essa campanha chegar em cada cidade, porque a reforma trabalhista é um desmantelo, né? Que está sendo caracterizado como um golpe trabalhista, né? Então, nós consideramos que é algo que precisa chegar às feiras livres, às igrejas, às praças, né? Onde tiver gente, precisa ter pessoas lá discutindo os impactos disso e pegando as assinaturas, que é algo criterioso, que precisa ter uma série de requisitos preenchidos, inclusive dados do título de eleitor, porque é um projeto de lei de iniciativa popular. Então, nós estamos fortalecendo agora no mês de outubro, intensificando essa mobilização, porque nós temos também pouco tempo para coletar uma meta de 500 mil assinaturas no estado de Ceará, e nós entendemos que essa reação de assinar esse documento, de fortalecer essa iniciativa da CUT, também é uma reação a todas essas ações. Temos aí a reforma da Previdência que está na agulha, né, que estão querendo aprovar, já temos a lei da terceirização aprovada, temos a série de medidas que destroem com os direitos da classe trabalhadora. Então, a emenda 95, como eu estava dizendo anteriormente, segundo o IBGE, a população brasileira vai crescer nos próximos 20 anos 12%, a essa estimativa. Então, esses 12% que vão crescer a mais também vão necessitar de mais estados, né? De mais escola, de mais creche, de mais políticas públicas. Isso nos próximos 20 anos. Nos próximos 20 anos. O tempo que é o congelamento. O congelamento dos investimentos públicos. Em tese, se os recursos públicos atendessem à totalidade, sim, que nós sabemos que não atende, sim, 12% ficariam fora se mantivesse congelamento dos gastos públicos. Isso. Então, 12% não teriam assistência nenhuma. Exatamente. Além de reduzir para todos que já estão, né, ainda vai ter uma camada grande da sociedade excluída de qualquer serviço público. Né? Enedina, pelo que você já falou aí, a pauta é grande, né? E assuntos a gente discutir. Mas antes de a gente prosseguir, inclusive, vou querer detalhes sobre essa marcha, quando vai acontecer, quais são as bandeiras principais.
Eu queria, para o pessoal entender, o que é a FETANSE. Vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Quantos municípios a FETANSE representa através de 2 sindicatos? São só sindicatos? São todos filiados à CUT? Como é que é? Me fala sobre a FETANSE. A FETANSE é a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, né, aqui do estado do Ceará. Nós estamos em 160 municípios, através dos nossos sindicatos filiados, que são sindicatos, em sua ampla maioria, de servidores públicos municipais. Temos também alguns sindicatos de professores, que são filiados a nós. E nós estamos em praticamente todo o estado do Ceará, organizado em 10 regionais. Né? Então, nós temos, a maioria são sindicatos filiados à CUT também, mas nós temos também sindicatos filiados à CTB, sindicatos que não têm central, né? Sindicatos filiados à Intersindical. Né? Esses são o conjunto dos sindicatos que estão na base da FETANSE, atuando hoje, né, ajudando a fortalecer todas essas construções. Recentemente, a FETANSE realizou um congresso. Como é que foi essa participação? Foi justamente o congresso que elegeu você na presidência da federação. Isso. Como foi a participação? A FETANSE tem tido um êxito, né, nesses últimos períodos bastante significativo, né, em termos de representatividade, em termos de participação, e o Congresso foi um pouco disso também, né, um Congresso muito rico de debates, né, muitos palestrantes que ajudaram a pensar esse momento que nós estamos vivenciando. A nossa geração de sindicalistas está vivendo agora uma prova de fogo, né, onde nós precisamos organizarmos o movimento sindical para dar respostas a tudo isso que está acontecendo, né? Nós compreendemos que esse protagonismo nós não podemos esperar de outros segmentos da sociedade. Nós temos que ir lá fazer, ajudar a construir, e o nosso congresso foi muito voltado nesse sentido, né? Como que nós vamos enfrentar toda essa conjuntura, como nós colocarmos cada vez mais e de forma mais qualificada, de forma mais representativa, os trabalhadores para resistir, para reagir a essa onda de implantação do Estado mínimo de forma acelerada no Brasil. Esses 160 municípios, onde tem sindicatos filiados à FETANSE, representa mais ou menos um conjunto de quantos trabalhadores? Quantos servidores públicos? Você tem esse número? Esse número exatamente eu não tenho, né, aqui para lhe passar. Mas no estado do Ceará nós temos algo em torno de 200 mil trabalhadores no serviço público municipal, né, como um todo, independente de filiação ou não ao sindicato, né, nós temos aproximadamente esse contingente, segundo os dados. Mas a grande maioria certamente é representada pela FETANSE, né? Isso. Está organizado. São 184 municípios, 160 FETANSE está presente, né? Isso. Pois bem, me diga uma coisa, há uma perseguição, como é que se dá a relação entre as lideranças do movimento sindical em cada município? Existe uma boa relação ou existe muito conflito? Olha, atualmente nós estamos vivendo um momento de intensificação nas greves, né? Nós tivemos alguns municípios que nós estamos agora no mês de outubro, e os trabalhadores não tiveram reajuste algum, né? Nós compreendemos que os trabalhadores do serviço público são seres humanos que também têm direito às suas necessidades básicas serem garantidas, né? Então, nós temos aí os trabalhadores do ICO, né? Todos os servidores públicos esse ano não tiveram nada de reajuste, e, para além disso, a gestão municipal ainda retirou direitos, né? Retirou os quinquênios, atacou as gratificações dos professores de especialização. Então, nós temos aí... a agenda Temer, né, no município. Isso, seria... Estendendo, não basta já implementando o congelamento de salários, né? Igual prefeito Roberto Cláudio em Fortaleza, né? Que esse ano nenhum servidor público teve nada de reajuste na prefeitura, na capital, que inclusive hoje está tendo mobilização, né? Que além disso, o prefeito Roberto Cláudio ainda está querendo aí terceirizar, privatizar as escolas, né? Colocando aí a responsabilidade para algumas fundações, né? Então a gente
compreende que isso também é um retrocesso e que vai ter muita resistência, né? Essas implantações, hoje está tendo uma grande mobilização organizada pelo Sindiúch, aqui na capital. E, como eu estava dizendo, a questão do ICO, né? O ICO, a prefeitura fez um acordo com o Ministério Público, porque os trabalhadores já estavam se organizando na greve antes do forró ICO, né? A prefeitura disse que ia garantir o direito dos trabalhadores, não garantiu, né? Fez o acordo para driblar o Ministério Público, porque o Ministério Público ia suspender o forró ICO, aí fez o acordo, aconteceu o forró ICO e depois a prefeitura simplesmente não cumpriu o combinado com o Ministério Público, né? Então, os trabalhadores não tiveram outra opção, fizeram greve, 49 dias de greve. A greve está suspensa até o dia 10, e se caso a prefeitura não cumpra com a devolução, inclusive dos dias de greve, que há a decisão judicial, que os dias de greve não era para ter sido descontado uma do greve salário. legal, descumprimento de um acordo. E aí, se caso a prefeitura não cumpra novamente com o combinado, com a justiça, né, mas nem somente com os trabalhadores do ICO vão voltar à greve. Né? Nós temos aí a greve suspensa do Canindé, né? Canindé, os trabalhadores estavam em greve pela questão de atraso de salários, né? E aí conseguiram colocar em dias, né? Aí hoje, dia de São Francisco, acredito que São Francisco foi fundamental também nesse processo, porque para começar os festejos, trabalhadores em greve, né? Então, o processo foi atualizado, a questão dos salários, né? E aí a cidade já está em clima aí hoje, principalmente, da questão das festas do padroeiro da cidade. Então, tem que apelar ao santo, né? Pois foi algo que deu uma forcinha, né? Por conta da repercussão que poderia ter em viabilizar a cidade, né? Porque a cidade fica toda ocupada, né? Dos romeiros e tal. Então, mas foram muitos dias de greve, né? A gente reforça nesse sentido, que, né, para a questão vital, salário atrasado. Tivemos agora, recentemente, 2 novas greves deflagradas dos professores de Maracanaú, que já iniciou esse processo de greve. Os professores de Maracanaú estão cobrando do prefeito Firmo Camussa o cumprimento do acordo de 2016. Né? Tem também os recursos do Fundef, que ainda está em questão, né, que a Justiça já deliberou, o Ministério do Trabalho também já decidiu sobre a questão, o sindicato que representa os profissionais. Para os professores do que ceder, né, da verba, é isso? Não, aí assim, no caso, a Justiça e o Ministério do Trabalho, eles já definiram que o sindicato que representa os profissionais do magistério de Maracanaú é o Suprema, é o Sindicato dos Professores, que já tem mais de 20 anos de atuação, porque houve uma polêmica em torno desse dinheiro, né, de qual seria a entidade representativa dessa categoria. Então, já está resolvida essa questão. O que falta é o prefeito parar de se aproveitar dessa situação e pagar esse recurso aos trabalhadores. O que é esse recurso? É um recurso que o município não recebeu há um tempo atrás, onde 60% desse recurso, que já está em poderes da gestão municipal, no mínimo 60% vá para os profissionais do magistério. Uhum. Então, esse recurso, a prefeitura estava se aproveitando, né, dessa situação, né, e agora que já está resolvida, já está mais que explicado, só cabe a prefeitura pagar. Ele né? sempre procurou um jeitinho de prejudicar os trabalhadores, né? Isso. Nunca para favorecer. Isso, além da questão do plano de cargos e carreira, né, essa luta que ele já tem em torno dessa garantia dos profissionais, né, como que você é professor, né, e não tem um incentivo à sua formação, né, uma valorização pelo tempo que você já tem de serviço público. Então, são vários os motivos que estão impulsionando essa greve dos professores em Maracanaú, e a categoria está muito mobilizada, o movimento está bastante expressivo. E outra greve deflagrada é em Itapipoca. Né? Itapipoca entrou em greve, dia 10 está iniciando o processo de mobilização, cumprindo aí os prazos legais, e lá é um pacote de maldades. Né? O prefeito do PSDB enviou para a Câmara, na calada da noite, sem discussão com ninguém, uma série de medidas retirando direitos dos trabalhadores. Né? Então, e lá, pelo que me consta, também há
notícias de perseguição a dirigente sindical, né? Exatamente. Então, assim, toda a cartilha do que se não É deve uma fazer, prática antissindical. tudo que se não deve fazer contra a organização dos trabalhadores e o direito dos trabalhadores, lá eles estão fazendo, né? Então, perseguindo os dirigentes, caçaram a liberação de dirigentes, inclusive nós temos ações judiciais na tentativa de liberar os dirigentes, de garantir esse direito, né, democrático dos trabalhadores terem suas representações com tempo para fazer o trabalho de organização da classe, e agora esse ataque aos direitos, né? Então, nós estamos nesse processo de mobilização no estado do Ceará, mais acentuado nesses municípios, né? E além desse, como eu já havia citado anteriormente, Fortaleza, né? Que Fortaleza com salário congelado também esse ano, escola sendo, né, aí terceirizada para fundações, sendo privatizadas, o IPM sendo destruído, né? E algo que a gente está, através das entidades representativas, buscando fortalecer essas ações de reação, né, a essa política, né, de retirar direitos dos trabalhadores, de implantar o Estado mínimo, né, aqui na ponta. Né? Por falar em privatização, circulou outro dia nas redes um fato assim, inusitado e completamente inconcebível, que era um município fazendo uma tomada de preço para contratar professores pelo menor preço. Sim. Né? A licitação pelo menor preço, como se estivesse comprando mercadoria, né? Sim. Entende? O que você acha disso, se essa moda pega? Pois é, a lógica da reforma trabalhista, ela caminha para que as formas mais absurdas de contratação sejam implementadas, né? Então, a mão de obra do trabalhador está aí a preço de liquidação, né? Essa é a lógica da reforma trabalhista, onde vai prevalecer sempre a vontade dos patrões, né? E para o serviço público isso vai ser o espelho, né? E muitos gestores que às vezes deveriam se espelhar, copiar bons modelos, boas práticas de gestão de pessoas, né? De valorização do trabalhador, de organização do município, de políticas públicas, copiam os piores exemplos. Né? Quando então, a gente tem exemplos maravilhosos, como, por exemplo, na Finlândia, né, que era um país pobre, há muitos anos atrás, resolveu mudar radicalmente sua política, né, em relação ao serviço público, investindo pesadamente na educação. E hoje é um dos países chamados primeiro mundo, com alta qualidade de vida, um sistema educacional invejável. E não é só a Finlândia, você tem que ter Finlândia porque é um exemplo que tem mais circulado nas redes sociais, né, o que aconteceu em apenas alguns anos. Uma verdadeira revolução na educação, onde o professor foi colocado, e, portanto, o servidor público, né, em primeiro lugar. Né? O que a gente vê, infelizmente, é que todo governante, né, e parlamentar, todos falam da educação como questão principal. Sim. Mas na hora da prática, o que a gente vê. E isso, essa atitude contra o professor, que é o servidor público, também acontece com todas as áreas, né? Saúde. Até mesmo dentro da própria escola, né? A gente percebe que os professores, em virtude do piso salarial, do magistério, né, de avanços em alguns direitos, têm um tratamento que ainda não é o ideal, mas outros trabalhadores da escola não têm nada, né? Como o vigia, a merendeira, né? O auxiliar administrativo, outros trabalhadores que estão ali, que são tão importantes quanto o profissional, o professor, e que não tem nada de direitos garantidos. Inclusive, nós temos alguns municípios ainda no estado do Ceará que esses trabalhadores recebem meio salário mínimo. Que absurdo, né? Né? Então, a gente... O salário mínimo já é questionado por não ser suficiente para satisfazer as necessidades básicas, imagina metade do salário mínimo. Exatamente. Então, a gente... No caso, por exemplo, plano de cargos e carreira para esses trabalhadores é como se fosse uma utopia, né? Porque o salário mínimo que está na Constituição, quer dizer, e os prefeitos falam assim, mas são só 4 horas de trabalho, então tem que ser metade do salário mínimo. Mas a Constituição não diz isso, né? A gente compreende que o salário mínimo é a menor remuneração de um trabalhador.
Porque antigamente os prefeitos faziam isso naquela visão clientelista, né, de botar mais gente dentro da prefeitura para garantir, né, garantia de apoio político, de votos. Então, a gente ainda não conseguiu virar essa página na história do Ceará. Né? Então, a gente percebe que realmente as demandas em cada município realmente são grandes, né? E de respeito até à própria sobrevivência, porque ninguém sobrevive com metade do salário mínimo. Sim, não é verdade? Exatamente. E a nossa marcha? Quando é que está previsto? Qual é o tema? Quais são os preparativos? Qual é a sua expectativa em termos de participação de municípios? Souza Júnior. Fala um pouco também das marchas anteriores, para a gente se situar. Nós estamos na nossa 8ª edição, né? A gente compreende que essa marcha ela tem um significado muito importante. Nós estamos fazendo todo um processo de discussão, de sensibilização da necessidade de marcharmos, né? De colocarmos as pessoas para reagir a essa onda de massacre dos trabalhadores. Nós estamos trazendo para o centro do debate os serviços públicos como direitos da classe trabalhadora, porque é a classe trabalhadora que utiliza esses serviços. Nós temos aí o que está pensado para o serviço público, para os serviços públicos nos próximos 20 anos, são serviços piores, e aí nós temos o congelamento dos investimentos públicos, redução dos investimentos na educação, na saúde, significa que não vai ter mais creche, e nós temos muita demanda de creche, não vai ter mais escola, vai ter menos filhos de pobre na universidade, né? Os hospitais vão estar mais sobrecarregados, né? As filas vão estar maiores, não vamos ter postos de saúde onde necessita, e as condições de trabalho serão pioradas. Então, o que está pensado para o serviço público é algo muito ruim. E, além disso, avançando a terceirização. Vários prefeitos no Ceará já estão implementando a lei de Temer, aprovada, da terceirização irrestrita, a terceirização sem limites. Ou seja, atingindo, inclusive, que até então, antes da lei do Temer, né, mais uma dessas leis anti-trabalhador, qualquer atividade poderia ter a terceirização, desde que não fosse atividade fim. Como, por exemplo, professor. Sim. Né? Professor na escola, logicamente, é atividade fim, essencial. Sim. E já tem gente, como eu citei aqui, no município, fazendo licitação para contratar, né, sem concurso público, né, professor pelo menor preço. Sim. Tem que se sujeitar a ganhar menos, sim, independente de sua qualificação, né, sua capacidade, que é medida pelo concurso público, sim, né, seja contratado através justamente dessa lei. Né? Exatamente. E aí nós temos, com essas medidas que já estão em construção de implementação, o fim dos concursos públicos. Né? O fim dos concursos públicos. Nós Na verdade, é uma conquista histórica, né, da Constituição do concurso público. E acabar com os concursos públicos por intermédio dessa lei que congela os investimentos, congela o salário dos trabalhadores. Né? Então, a gente compreende que isso é um retrocesso muito grande, não só para os trabalhadores do serviço público, que vão estar com salário congelado por 20 anos, é isso que está pensado para nós, que representa o fim do piso salarial do magistério, representa o fim de qualquer política de valorização, os planos de cargos e carreira congelado, qualquer forma de avanço em termos de gastos com pessoal, além da questão das péssimas condições de trabalho. Né? Então, se vai ter menos recursos para os serviços públicos, significa que nós teremos menos equipamentos, menos infraestrutura. Então, os serviços públicos estarão sucateados nesse próximo período. Então, a gente compreende que isso é uma perda grande para os trabalhadores do serviço público, mas principalmente para a sociedade. Né? A sociedade como um todo vai perder, e muito, com a implementação dessa emenda 95, e por isso que nós estamos colocando que os serviços públicos são direitos da classe trabalhadora, e cabe a nós, enquanto classe trabalhadora, lutarmos para que isso não aconteça, né, a implementação de todas essas medidas. Nós temos agora até tramitando o projeto de lei que prevê demissão de servidores públicos por rendimento insatisfatório.
né, um critério subjetivo, que nós sabemos que muitas vezes as relações no ambiente de trabalho tem muita perseguição, os trabalhadores que questionam, que reivindicam, que fazem luta, são muitas vezes perseguidos por algumas chefias que têm equívocos na compreensão de qual é o seu trabalho, alguns por ter um cargo comissionado e vir ordens expressas de alguns setores do governo, pedindo para barrar determinadas ações. Então, os trabalhadores que resistem a isso são assediados, são perseguidos. Então, numa avaliação com critério desse subjetivo, pode sair trabalhadores que lutam por direitos como vítima, perseguidos por uma prática dessa, né? Além disso, nós temos aí a reforma da Previdência, que em âmbito federal já vem trazendo a questão dos 14% de contribuição previdenciária para os servidores públicos que ganham a partir de R$5.000, né? Aí temos o plano de demissão voluntária, que já se discute também em âmbito federal. Então, uma série de ações que isso nós compreendemos que é uma reação em cadeia para os servidores públicos estaduais e municipais, né? Então, nós compreendemos que é o momento da reação, nós não avançamos no que trata da questão do direito à negociação coletiva. O Supremo quis tirar dos servidores públicos o direito de greve, né? Então, autorizando, inclusive, desconto dos trabalhadores que estão em greve. Então, nós precisamos ter coragem de reagir a tudo isso. Então, a nossa marcha acontece no dia 9 de novembro. Né? Vamos falar sobre a marcha. Sim. Justamente, vamos dedicar a segunda parte desse programa, a reação dos trabalhadores. Sim. Mas antes, vamos fazer aqui um pequeno intervalo para agradecer aos nossos patrocinadores com a voz de ouro aqui da Atitude Popular, o Jonathan Neto. E daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui, quem estiver sintonizando o programa agora, conversando com Enedina Soares, que é a presidenta da FETANS, da Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Ceará. E, logo após o intervalo, nós vamos retomar essa nossa conversa sobre o que está acontecendo no país em relação aos trabalhadores e, especialmente, contra os servidores públicos. E o que se deve fazer contra isso. Democracia no ar! Agora, 10h31, como bem falou o Souza aí, para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Para você que já estava aí desde o começo do nosso programa, muitíssimo obrigado pela sintonia. Fique à vontade, tá? Esse programa é feito para você. O Democracia no Ar é o espaço dos movimentos sociais do Ceará. Nós temos o apoio cultural da AFPNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, sem esquecer que no decorrer aí da sua programação local, a Canudos FM entra também em sintonia com a gente, aí de Boa Viagem, a Canudos FM de Boa Viagem, e vai reprisar esse programa na íntegra para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando esse programa Democracia no Ar. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora, 10h32, já voltamos com Souza Júnior e a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Bem, estamos ouvindo aqui a Enedina Soares, a presidenta eleita recentemente para presidir a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Ceará, a FETANS. Mas antes de a gente prosseguir com a nossa conversa, eu gostaria de dar alguns avisos que nós recebemos aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro é sobre o workshop Gerando Resultados no Terceiro Setor, disseminando conhecimento para multiplicar resultados no terceiro setor. Esse workshop vai acontecer no dia 6 de outubro, portanto, sexta-feira próxima, das 8 às 12 horas, no local conhecido como Condomínio Espiritual, na fazenda Uirapuru. Na verdade, é Condomínio Espiritual Uirapuru, no auditório Madre Dias. Bem, então quem se interessar,
será esse workshop no dia 6 de outubro, e a promoção da assessoria contábil, está tão pequena aqui que eu vou ter que tirar os óculos para poder ler. De perto eu tiro os óculos. É especialista em terceiro setor. Maia, consultores associados. Bem, o outro aviso é sobre o lançamento do livro que vai ter durante a marcha, né, inclusive faz parte da preparação da 8ª marcha, que é um livro... nós estaremos agora dia 5 de outubro, lançando a marcha, né? Assim, a gente está nesse processo de mobilização da marcha, de sensibilização, por isso que nós estamos sempre explicando o conteúdo dessa marcha, né? O que nos leva a marchar. E aí, dia 5, nós vamos estar na Assembleia Legislativa, às 14 horas, já fica aqui o convite a todos e a todas. Quinta-feira, depois isso, amanhã já. Isso, exatamente, amanhã. 14 horas. Às 14 horas, nós vamos estar com a professora Adelaide Gonçalves e também o doutor Luiz Moreira, que vai estar lançando o seu livro A Constituição como Simulacro, a 2ª edição. E vamos estar fazendo esse lançamento na marcha. Já convidamos os movimentos sociais também, nós compreendemos que é uma conjuntura que cada vez mais temos que caminhar juntos, então fica aqui o convite para todos os movimentos que se organizam, que lutam no estado do Ceará, como também a sociedade, de um modo geral. Sindicatos servidores estarão presentes, né? Já temos um bom público já confirmado para amanhã, e vamos estar apresentando o nosso calendário de marcha, né? Como eu estava dizendo anteriormente, a nossa marcha será dia 9 de novembro, nesse período véspera de início da implantação da reforma trabalhista, que começa no dia 13 de novembro, que é a segunda-feira. Então, a nossa agenda, nesse período de novembro, começa com a nossa marcha pela manhã, às 8 horas, saindo da Praça da Bandeira. Vamos até a Praça do Ferreira. No período da tarde, vamos estar na Assembleia Legislativa, lançando a nossa campanha salarial 2018, porque nós não aceitamos o retrocesso e vamos lutar para garantir os direitos da classe trabalhadora. Nós sabemos que vai ser uma campanha salarial difícil, mas nunca nada foi fácil para nós. Então, é mais um desafio que está sendo colocado para nós. Nos dias seguintes, nós vamos estar realizando a nossa jornada, trabalhando com as nossas entidades filiadas, um processo de organização dos sindicatos para esse período. Vamos estar discutindo como preparar os sindicatos para essa nova conjuntura, né? Então, a jornada que vai ter oficinas, como teve a do ano passado, que foi uma experiência que iniciamos no ano passado, de fazer oficinas dentro da jornada, e foi muito bacana. Então, esse ano a gente vai ter também a nossa jornada tratando da organização dos sindicatos, e aí nós temos um sério problema, que é a questão, né, de utilizarmos o que a gente tem de melhor ao nosso favor, que aí entra nas estratégias de organização do movimento sindical, de reestruturação do movimento sindical, de financiamento, né, das políticas de comunicação, como ganhar a sociedade para as nossas lutas, né, o que é que nós podemos fazer, quais são os relatos de boas experiências nesse sentido, como que a gente avança. Medina, só para você explicar também um pouquinho. Sim. Então, resumindo, dia 9, que vai ser, digamos assim, o ápice, né, da manifestação. Mas ele já vem desde uma preparação que vai ter seu lançamento amanhã, né, e tem essas oficinas que vão, quer dizer, é um momento de se manifestar publicamente para realizar um protesto contra todas essas medidas, mas também é um momento para organizar melhor, conscientizar melhor a liderança e os trabalhadores do serviço público em todo o estado. Dia 9 é a nossa maior mobilização de rua do ano, né? Impulsionada pela FETANS, e a nossa maior mobilização de rua. Participam, então, esses municípios, mas é aberto a outros trabalhadores? Inclusive, nós estamos iniciando esse processo de discussão com todos os movimentos, né? Durante esse mês de outubro, nós vamos estar, inclusive, realizando um encontro com os movimentos sociais, para a gente estar fazendo esse processo de organização, de que pautas a mais se incorporam a essas lutas que nós já estamos travando e puxando.
Então, é isso. Até porque ela deforma, né? É conhecida pelos trabalhadores, deforma, uma anti-reforma, né? Ela atinge todos os trabalhadores, né? Seja do serviço público, seja do serviço privado. Isso. E para além da jornada, nós vamos estar do dia 10 para o dia 11 realizando uma vigília, né? Nós, em nível nacional, vai haver uma série de ações nesse sentido de reação, nesse período da implementação que entra em vigor a reforma trabalhista, e do dia 10 para o dia 11, nós vamos estar realizando uma vigília e nós vamos estar em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, que fica na Santos Dumont. Né? Então, até lá se pretende colher milhões a nível nacional, assinaturas contra a reforma, né, para revogar. Sim. E aqui a meta é 500 mil, como você disse, né? Exatamente. Então, nessas atividades também, vocês vão procurar colher assinaturas para envolver a população nessa luta. Né? Isso, exatamente. Então, vão ser 3 dias de atividades, né, intensos. 9, 10 e 11. Isso, e que serão importantes, né, nesse momento de reafirmação da nossa necessidade de reação. Então, nós compreendemos e vamos trabalhar na perspectiva de que o dia 9 de novembro seja um dia de paralisação geral dos serviços públicos no estado do Ceará. Né? Ao menos os serviços públicos parem, né, em reação ao que está pensado para nós para os próximos 20 anos. Então, ou a gente reage agora, ou não adianta ficar reclamando no local de trabalho e colocando a culpa no sindicato, no governo, no povo que não sabe votar. Então, a gente tem a oportunidade de ser protagonista e construir, né, basta a tudo isso. Né? Você falou uma coisa que eu acho que merece uma reflexão aqui nossa do programa, e todos que estão nos escutando ou assistindo. Sim. Às vezes as pessoas se manifestam e dizem, não, o povo não reage, o povo não vai à luta. Mas se a gente retroagir e analisar a nossa história, tudo que se conquistou foi fruto da luta. Né? Então, dizer que o povo não vai à luta não é bem verdade. A história desmente isso. Sim. Talvez o que a gente esteja vivendo no atual momento é um ataque tão vigoroso de todos os lados, que é o que está acontecendo no Brasil, e quando eu digo todos os lados, é em todas as áreas, não só nos direitos trabalhistas, direitos sociais, na cultura. Basta ver aí esse projeto fascista de escola sem partido, que na verdade é escola com mordaça. Até recentemente esteve aqui o Eduardo Bolsonaro, né, o filho do famoso Jair Bolsonaro, na verdade está fazendo a campanha para o pai, né? Sim. Campanha presidencial com recursos públicos, utilizando instalações públicas como a Assembleia Legislativa, e pedindo, inclusive, que se faça qualquer debate, porque eu vi pelo relato da professora Samia Helena, entende? E havia restrição, se você vai poder entrar lá. Né? Então, eu queria só que você falasse um pouco sobre essa reflexão, porque você, como experiente lutadora, dirigente sindical, né, tem acompanhado a reação dos trabalhadores. Então, eu queria ouvir sua opinião. Você pensa, assim como alguns, né, discordam, de que o povo é calmo, não vai à luta, o povo brasileiro, né, é acomodado? Eu acredito que nós estamos pagando um preço alto por um trabalho não feito antes, né? Então, nós temos aí um problema muito sério de educação no Brasil, e isso que a gente está vivenciando agora também é reflexo disso, da nossa massa da sociedade não ter tido, de fato, direito a uma educação de qualidade, né? Uma educação crítica, uma educação que fosse para além dos conteúdos, mas que formasse cidadãos, né? Então, acho que a falta do direito à educação gera também isso. Né? Um outro ponto também é a questão da falta de formação política da nossa sociedade. Então, a gente vê aí que vários atores da sociedade, durante já algum tempo, não fazem formação política, né? Não colocam a sua instituição numa posição da sociedade de um instrumento de transformação social.
né? Então, isso que a gente está vivenciando também é um pouco disso, né? Eu acredito que tem reação, até porque a gente está indo para a rua. Se a gente não achar que isso é reação, né? Então, a gente não estava lá, né? Então, acredito que está tendo reação. Porém, a primeira marcha. Porém, não é a reação ainda à altura do ataque, né? O ataque é brutal, o ataque é gigantesco, e era para a gente compreender que era para estar todo mundo indignado, né? Tocando fogo em prédios públicos, né? Era para estar todo mundo revoltado com tudo isso. O Temer já era para ser ex-presidente golpista há muito tempo, né? E a reação das pessoas não foi a essa altura, né? Da necessidade. Até o momento. Onde nós tivemos o nosso auge, né, foi no dia 28 de abril. Né? Então, o dia 28 de abril, ali foi uma reação à altura da necessidade, porque as pessoas compreenderam o que é a reforma da Previdência. Porém, a emenda 95, que eles chamavam de PEC, da contenção dos gastos públicos, a sociedade não compreendeu de modo geral que isso aqui era tirar serviços públicos da sociedade. E foi aprovada, e muita gente, inclusive servidores públicos, achando que era uma medida importante e que era algo que ia dar mais eficiência à utilização dos recursos públicos. E, na realidade, não é nada disso. Né? Está vendo aí o que são essas medidas. E se a gente não barrar essa implementação, nós seremos vítimas dessas medidas. Eliane, eu concordo com você, mas eu acho que faltou um ponto de você revelar uma explicação para essa, eu diria, momentânea, vamos dizer assim, paralisação, né? Ou expectativa, vamos dizer assim. Você citou a questão da educação, inclusive, ao você citar isso, a gente mostra uma grande contradição, né? Porque a direita alega que existe uma ideologização, né? Que se pratica ideologia, que os professores de esquerda, que precisa parar com isso, inibir, através da escola sem partido, que é, na verdade, instituindo a lei da mordaça, né? Para não se discutir política, para não se discutir questão social, econômica, e se limitar, vamos dizer, aquelas matérias didáticas. Mas você aponta o contrário. Na verdade, essa educação que hoje a gente é ensinada na escola ainda é insuficiente para formar o cidadão. Também você fala na deficiência da formação política. Mas tem um terceiro elemento que eu acho que é decisivo para essa anestesia momentânea dos trabalhadores, que é a mídia. Né? A mídia passa uma outra visão, não uma visão real do que está acontecendo no país. Né? Tanto a mídia paga, né, em forma de publicidade do governo, como a mídia institucional, a grande mídia, a Rede Globo, etc. Como é que eles apresentam essa reforma trabalhista? Como uma necessidade para gerar emprego. Como é que eles apresentam a Previdência? Para salvar a Previdência. Né? E cito o caso do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver, né, com o problema dos aposentados, mas citam. Né? Então, a reforma do ensino médio, né? Desde que assim os estudantes vão ter mais liberdade de escolher aquilo que querem para a sua profissão, quer dizer, eles douram a pílula. E, na verdade, os trabalhadores ainda não sentiram as reais consequências de tudo que está acontecendo. E na hora que sentir na pele, eu acho que vai ter uma explosão. Você não acha, não? Com certeza, e você é conhecedor de que a gente defende, né, essa luta pela democratização dos meios de comunicação, e a gente sabe que é um processo também de alienação. Né? A mídia faz esse processo de implantar a sua ideologia, né, a ideologia da elite dominante do nosso país, que quer, mais do que nunca, lucrar em cima da exploração dos trabalhadores. E nós compreendemos que se os trabalhadores tivessem tido acesso ao direito à educação, eles saberiam diferenciar o que é que a mídia, quais são os interesses que estão por trás de tudo isso. Né? Então, eu tenho pleno acordo com isso que você coloca. Né? Assim, acho que é importante no debate a gente colocar todos os elementos. Né? Então, sem dúvida alguma, isso que você coloca é muito importante. E só reforçando essa questão, talvez tenha sido uma das principais falhas dos governos petistas, investiram muito em distribuição de renda, em benefícios sociais, políticas importantíssimas, reforçando o investimento na educação, na infraestrutura, etc. Sim. Mas a questão da mídia
né, não tocou, não mexeu. A gente sempre discute que assim, não conseguimos criar as bases, né, para que o povo, no momento desse, pudesse ter uma reação maior. Né? Assim, além da reforma da mídia, a questão da reforma tributária, né? O Brasil é um país extremamente injusto no seu sistema tributário. Quem ganha até 2 salários mínimos paga em torno de 54% de impostos. E quem ganha em torno de 30%, paga em média 20%. Né, 20 e poucos por cento. Então, por aí a gente tira. Quem compra um carro popular, paga IPVA, quem compra um jatinho não paga nada. Né? Então, uma lógica para favorecer os mais ricos. Né? O tanto que o Brasil perde de dinheiro, de recursos com a sonegação. Ninguém enfrenta a sonegação de impostos. Em média, 500 milhões por ano. Né? Então, se tivesse uma política séria de tributação no Brasil, que fosse para reverter as desigualdades sociais, não precisava de ajuste fiscal nenhum, não precisava de nenhuma medida para que tivesse recursos para investir no Estado brasileiro. E a lógica que a gente está vivenciando é de entregar o que nós temos de patrimônio, né? Assim, a privatização dos bens da sociedade, aí nós temos aí a precarização dos Correios, a precarização da Petrobras, desmoralização dessas empresas para que elas sejam vendidas a preço de banana. Aqui no próprio Ceará, a Petrobras, vários setores já foram fechados, né? E a gente precisa compreender que isso é uma diminuição dos direitos da sociedade, né? E a Eletrobras, um país que quer privatizar os seus recursos energéticos, né? A Amazônia, outro dia, estava indo, né, sendo aberta, e que nem os governos militares, os piores governos, não mexeram na renca, né? E aí a Amazônia sendo aberta aí à exploração internacional, que pela reação o governo recuou, né? Mas isso só reforça a necessidade de reagir a tudo isso. Né? Foi um grande exemplo. Um exemplo de que deveríamos, artistas, todo um movimento democrático, né, reagir não só com a questão ambiental, né, mas também com tudo que está acontecendo, porque todas as medidas são gravíssimas e vão ter consequências para várias gerações. Né? E eu queria registrar 2 coisas que você falou importantes aí. Uma é a questão tributária. Realmente, o que diz o especialista, nós temos um sistema de tributação regressivo, progressivo, regressiva. Ou seja, quanto mais a pessoa ganha, menos paga. Devia ser justamente o contrário. Devia ser um sistema progressivo. Ou seja, quanto mais bens você possui, quanto mais renda você tem, você deve pagar mais em termos relativos. Não é como acontece no chamado primeiro mundo. Sim. Né? Aqui, quer dizer, não se fala tanto no primeiro mundo e não se copia as coisas boas. Né? Então, o imposto de renda em países como Suíça, tudo é pesadíssimo. Entende? Mas as pessoas não fogem, não saem de lá por conta disso, não. Né? É justo. Exatamente. O que não é justo é que, justamente, quem tem mais capacidade financeira de contribuir para o progresso geral da nação, do Estado, que ganha com esse Estado, é justamente quem menos paga. Sem falar que são justamente esses que menos pagam, são os que mais sonegam, porque o trabalhador não tem como sonegar, não é verdade? Exatamente. E é importante destacar a questão da discussão do pagamento da dívida pública. Né? É uma pauta que precisa voltar com mais força, com mais repercussão, porque um país que quase metade do seu orçamento é para pagamento da dívida pública, né? Juros da dívida, então nós compreendemos que é algo a ser discutido. Né? E essa pauta da tributação, né? Onde nós entendemos que é preciso que se tenha uma justiça fiscal, né? Que o sistema tributário brasileiro seja conduzido para diminuir as desigualdades, nós compreendemos que essa pauta deve ser a pauta da classe trabalhadora, né? Porque essa permanência nessa lógica tira recursos da educação, da saúde, das áreas sociais, né? Então, e vai manter sempre a concentração de renda, né? E vai manter esse país cada vez mais desigual, né? O que a gente conseguiu avançar nas políticas sociais nos governos Lula e Dilma, em praticamente um ano a gente está perdendo tudo. Né?
de décadas anteriores. Isso. Né? A reforma trabalhista liquida não só os direitos conquistados nos 13 anos do governo Lula e Dilma, como ataca os direitos que vêm desde 1943. Mas eu me refiro mais às políticas sociais, onde o Nordeste passou a ter mais investimentos, o Norte, né? Assim, a política de valorização do salário mínimo, que esse ano de 2017 já foi atacada, né? E em 2018 vamos ter que devolver dinheiro, né? A lógica é essa da atual fórmula de reajuste do salário mínimo, e que desde quando se implantou a política de valorização do salário mínimo, nós tivemos 71%, em torno de 70% de ganho real, né? E o piso salarial do magistério do mesmo jeito, em torno, em média, de 40% de ganho real. Então, essa lógica de distribuição de renda, de investimentos sociais, ela está acabando, né? Ainda resta poucas coisas, e a gente vai lutar para garantir pelo menos o que a gente tem. Então, a gente compreende que é o momento da gente pensar que a nossa luta precisa também incorporar essa pauta de cobrar essa pauta de uma reforma tributária que diminua as desigualdades. E nós, da FETANSA, inclusive, temos uma campanha que já foi tema da nossa campanha salarial, é uma pauta permanente em torno dessa discussão tributária, né? A luta pela justiça, a justiça fiscal, que foi uma pauta, inclusive, provocada pela Internacional de Serviços Públicos. As instituições internacionais têm muito essa política, né, de instigar os sindicatos, as organizações a incorporar essa pauta. Então, a FETANSA foi uma das únicas entidades que desenvolveu uma campanha, e nós temos todo o material, inclusive um vídeo, né, tratando dessa questão, para massificar, para popularizar mais esse tema, fazer com que as pessoas compreendam o que é essa injustiça tributária, né? E saber em termos reais o quanto que a gente paga de impostos, né? E quanto que os ricos pagam de impostos, porque tem uma discussão de classe aí, né? Tem um desconto enorme para os ricos, pobres. Nós não temos tempo para este programa abordar em profundidade essa questão. Eu já quero deixar aqui um convite para você voltar aqui e trazer o material dessa campanha. Isso é inclusive, essencial. temos uma revista lançada no nosso último congresso. Traga a revista para a gente mostrar para os telespectadores. Outro assunto que você também tocou, que é essencial, e está passando, vamos dizer assim, desapercebido pela população, é a privatização. Mas não é só a privatização, né, do nosso patrimônio, da nossa geração de energia. É também um processo de desnacionalização. Sim, tá um ataque à nossa soberania, né, nacional. Empresas estatais de outros países que estão comprando as nossas empresas estatais brasileiras. Sim. Né? E, se eu não me engano, eu li um dado desse, já 60% de toda a geração de energia já está na mão de estrangeiros. Isso torna o país fragilizado. Sim. Né? Na hora que esses outros países estrangeiros quiserem fazer um ataque ao Brasil, não precisa mandar exército, não. Se já controla as estatais, geração de energia, que é uma coisa essencial, a gente pode atacar o país com blackout, por exemplo. Sim. Sem falar do consumidor, né, que na hora que eles quiserem aumentar, as tarifas vão aumentar. Sim. Você tira aí os recentes reajustes, né? Do combustível, da energia, agora a água. Exatamente. Né? Então, nós já estamos pagando caro o preço do golpe. Né? O preço é pela população brasileira, né? Porque o que eles estão entre si, né, negociando, como por exemplo, para preservar o governo Temer, gastando até o que não tem. Hoje eu vi no próprio jornal, a Rede Globo dizendo isso. O tempo para se manter está entregando até o que não tem. Sim. Entende? Quer dizer, chegou a esse ponto absurdo. Recebeu somente ontem 40 deputados para negociar, entende? A permanência dele no governo. Não é nem a permanência dele, é para não ser caçado. Não ser sequer investigado pelo STF, apesar das graves denúncias. Sim. E assim, só para acrescentar, que você já está querendo finalizar... Eu fiquei infelizmente o programa... Mas vamos deixar os minutos finais para você aproveitar e falar. Não, só para reforçar que o governo Temer, né, o governo ilegítimo, ele está
retirando direitos dos trabalhadores, tirando recursos das áreas sociais, mas os juros aos banqueiros permanecem intocáveis. Né? Então, é importante a gente ter essa clareza de que falta dinheiro para nós, né? Para a classe trabalhadora e para os direitos sociais, mas para os ricos, para os banqueiros, para os seus aliados, né? Não falta. Inclusive para comprar voto dos deputados e impedir que ele seja investigado pelo STF. Inclusive, já deve estar gastando o recurso da estatal que ele vendeu recentemente. Né? Pois é. Vender até um termo de dizer, né? Porque aí é entrega mesmo, né? Pelo preço simbólico, para que eles possam fazer o caixa que eles precisam para eles, não para a educação, nem para a saúde, nem para a segurança pública, porque estes gastos estão congelados. Os juros não. Os juros que, como você bem disse, consomem quase metade do orçamento público, né? Esse tudo tem congelamento. Bem, infelizmente nós estamos chegando ao programa. Queremos agradecer a Enedina Soares, presidente da FETRANS, deixar aqui já o convite para a gente prosseguir em outra oportunidade essa nossa conversa, e eu já sugiro a pauta, né, as pautas, na verdade. Primeiro, quando estiver mais próximo, né, da marcha, né, você vir aqui para a gente reforçar, né, o convite. Amanhã, lembrando, às 14 horas, tem o lançamento na Assembleia Legislativa, inclusive vai ter também o lançamento do livro, né, sobre os percalços, né, quer dizer, o simulacro da Constituição. E querendo que todos compareçam amanhã às 14 horas na Assembleia Legislativa. E bom dia a todos, muito obrigado. Obrigada também, Souza Júnior, e um abraço ao Márcio, né, que ele se recupere logo. Volte logo. E volte. Tá certo. Bem, agora, para encerrar o programa, como sempre, a voz de ouro aqui do Jonathan Neto, da Atitude Popular. E até amanhã. E em seguida, nós teremos daqui a 5 minutos um outro programa aqui na grade da Atitude Popular. Eu também estarei apresentando no lugar do Márcio, que é o programa CREA Ceará em Debate. 11 horas, 1 minuto. Bem como o Souza já falou, né? Acabou o programa, o Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, CITAF, CIFARCE, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sintigraça. A apresentação hoje foi por conta do Souza Júnior, produção também. Jonathan Neto sou eu, fiquei aí nas intervenções com você, tá bom? Agradecemos nossas parceiras, a Rádio Taxista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma e ao Daniel Pio Bezerra, com páginas do Facebook que compartilharam esse programa de hoje, tá bom? Novo convite, já estendo a você amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. Mas continua aí na Rádio Atitude Popular, como o Souza bem falou, na sequência da nossa programação, vem aí o programa CREA Ceará em Debate, o seu canal interativo. É rapidinho, tá? É só o tempo da gente beber um gole d'água. Até daqui a pouquinho. Se você